gente, aqui é a Manu e bem-vindos a mais um episódio de Ofukatsu no Uta. E esse episódio continua os eventos após o episódio da detetive. Bom, o episódio começa com o Yamori refletindo tudo o que aconteceu, incluindo a frase da própria detetive, dizendo que o Yamori não sabe nada sobre os vampiros. E daí partimos pra ela, onde ela estava conversando com o Mahiro. Nossa, o filho voltou. Bom, o Mahiro tá conversando com a detetive sobre os vampiros. E voltamos pro Yamori, que afirma fielmente que ele não sabe nada sobre os vampiros mesmo. Que eles são bonitos, elegantes e racionais, apesar das coisas ridículas que eles dizem. E eles gostam dos humanos, na verdade o sangue deles, e convivem com eles. E o Yamori fala que ele precisa ver a Nazuna-chan. Bom, o Yamori vai pra casa da Nazuna, que ela tá ansiosa, ofegante pra meio que beber o seu sangue. E quando a Nazuna ia sugar o sangue dele, dizendo: "Ah, eu estava quase perdendo a consciência pra beber esse sangue", o Yamori ele já lembra do incidente do vampiro no episódio anterior. E ele empurra a Nazuna pra não beber seu sangue. Bom, como começa a se desculpar, dizendo que não é a intenção dele. Só que a Nazuna já percebe que tem algo errado. E fala pro Yamori contar logo. Bom, ele conta tudo o que aconteceu. E meio que a Nazuna supõe que o vampiro estava meio que descontrolado porque ele estava morrendo de fome. E não conseguia mais se controlar na sua necessidade de comer. O Yamori pergunta se a Nazuna ficaria assim. E dava pra ver que o Yamori estava comendo naquele momento. Só que a Nazuna meio que fala: "Oh, olhe pra mim, não me compara com aquele velhote." Daí eles vão passear um pouco pra dar uma relaxada. E meio que a Nazuna fala que ela ouviu dizer que os vampiros morrem se eles não beberem sangue por 10 anos. Em outras palavras, os vampiros meio que se recusam a aceitar o que transformaram e morrem em 10 anos por não se alimentarem. Bom, a Nazuna pergunta mais sobre essa detetive e meio que o Kon fala que ele não sabe o que ela meio que quer, mas ele tem a sensação que ela não gosta de vampiros. Ela sabe que ele tá querendo se transformar em um vampiro e ela tá tentando meio que convencer ao contrário. E a Nazuna pergunta se ele tá desistindo e meio que o Yamori diz que não, mas ele tá meio que um pouco preocupado com isso. Já que a detetive sabia como matar vampiros e ela realmente matou um. E o Yamori fala que ele não gostaria que a Nazuna morresse por causa dele. Ele sabe que a Akira teve uma experiência horrível no episódio anterior, e também o Mahiro está com medo, até o próprio se sentiu com medo, e meio que foi a primeira vez que ele pensou que os vampiros são assustadores. Bom, agora que meio que o Yamori já se acalmou, ele deixa a Nazuna beber seu sangue. Fazer o quê? Pelo menos esse relacionamento é mais saudável do que Edward e Bella. O Kon narra mentalmente que agora que ele identificou o sentimento do medo, agora ele pode controlá-lo. E ele percebe que o medo não é tão ruim assim. Bom, o Kon recebe meio que uma chamada durante a chupação. E era do Mahiro. Nossa, o filho voltou. Bom, o Mahiro vem de bicicleta, cheio de flores. E eles vão para um barzinho, onde tem meio que uma mulher recepcionando ele. E o diretor, mais uma vez, meio que mirando nos ângulos. E a moça pergunta ao Yamori se o Yamori não consegue tirar os olhos nos ângulos dela. Bom, Mahiro percebe que o Kon é bem mais safadinho do que ele pensava. Mas o Yamori já inventa uma desculpa que toda pessoa olharia assim. E meio que o Mahiro, pelo menos, tentar ser discreto. Bom, os dois vão conversando e o Mahiro pergunta do Kon por que ele quer se tornar um vampiro. O Mahiro sabe que meio que o Yamori não gosta de se encaixar e que ele estava tentando fingir muito quando eles chegaram ao ensino médio. E ele entende que ele se cansou disso. E ele ainda fala que o que eles viram na escola, no episódio passado, era um vampiro. E ele atacou a Akira e ela podia ter sido morta. E ele pergunta pro Kon se era realmente isso que ele quer. Mahiro ainda fala que eles se afastaram quando eles chegaram ao ensino médio. Eles não estavam na mesma sala. E ele não queria atrapalhar quando ele estava tentando mudar de imagem. E quando eles se encontraram depois de um tempo, ele ficou preocupado se eles podiam meio que conversar como eles costumavam. Mas ele não precisava se preocupar e ficou feliz ao pensar
que eles ainda são totalmente amigos. E ele pergunta o que o Yamori quer fazer se ele está se tornando vampiro. E daí o Kon começa a refletir sobre o que ele quer fazer quando ele se tornar um vampiro. Ele pensa que é por causa de liberdade, mas ele meio que já está meio que livre agora. Ele pensa que é por causa da Nazuna, mas na verdade ele tá saindo com a Nazuna para se tornar um vampiro. Porque ele quer se apaixonar. Mas meio que agora o Kon tá meio que se sentindo confuso com isso. O Mahiro continua perguntando se ele vai se tornar um vampiro para enganar as pessoas para sugar seu sangue. Ou o Kon não vai beber o sangue de ninguém e ele vai acabar perdendo o controle como aquele velhote do episódio anterior. Bom, Mahiro não quer que o Kon decide isso agora, mas quer que ele pense sobre isso. Bom, o Yamori vai pro apartamento da Nazuna depois e ele dá um abraço nela para meio que curar sua ansiedade. Agora a situação do menino agravatou ainda mais. Depois, meio que o Ko, a Yamori e Nazuna vão para casa do Ko. E meio que a Nazuna não tá conseguindo achar pornografia no quarto do Yamori. Bom, a Nazuna pergunta sobre meio que os pais do Ko. E meio que o Yamori fala que a mãe dele deve estar trabalhando. E o pai dele não mora meio que aqui desde o divórcio. E um pequeno spoiler do mangá de Ofukase é que a mãe do Kon é uma MILF. Mãe ideal pra eu transar. Meio que é a primeira vez que o Yamori traz uma menina meio que no quarto dele desde o ensino médio. E daí a Nazuna começa a se deitar na cama do Kon. E ela sente o cheiro do Yamori meio que na cama. E meio que o Yamori, meu Deus, isso é nervosante. Bom, a Nazuna meio que já fala pro Yamori que ele não tem certeza do quando ele se tornar um vampiro do que ele quer fazer. Bom, ela fala que no caso como esse, ele decidiria de se tornar um vampiro em favor aos amigos. E meio que o Yamori fala que meio que no caso dele querer se tornar um vampiro, é porque ele gosta da noite. Já que todo meio que o ambiente, até as pessoas se tornam diferentes. Mas ultimamente ele começou a ver que nem tudo é diversão. E ele estava bem com isso, porque meio que a Nazuna reconhece suas emoções. Mas se houver um dono real, é diferente. Uma coisa é ser só ele, mas uma outra coisa é se isso se machucar os seus amigos. Bom, a Nazuna meio que pergunta pro Kon pra deixar ela ajudar na decisão dele. E ela pergunta se por que a noite foi tão divertida pra ele. Bom, ele responde que porque há liberdade. Bom, ela diz que sim, mas por conta das coisas. E se for levado adiante é porque é uma coisa fora do comum. O ordinário seria o dia. E a noite ao contrário. E isso é emocionante, mas é pra pensar que neste momento o Yamori fica igualmente empolgado ou mais comparado naquela primeira vez que ele saiu com ela. A diversão que ele sente parte comum agora. E a Nazuna fala que qualquer coisa fora do comum não dura muito. E ela fala que ser vampiro é bem chato. Bom, ela se desculpa por ter mentido pra ele e que faz décadas que ela se tornou um vampiro. Mas nunca foi nada mais além do que atediante. E ela espera meio que só espera enquanto o outro dia meio que raso e vazio passe. E ela desconversa dizendo que agora se tornou um mestre dos videogames graças a ele. Então o Yamori pergunta do porquê que a Nazuna só mostrou as coisas divertidas. E ela fala que talvez era porque ela queria que assim ela queria ser. E quando a Nazuna ia voltar pra casa, o Kon tenta meio que fazer ela esperar. Só que acaba rolando uma coisa meio inusitada. Ele se deita por cima da Nazuna na cama. E daí rola um momento bem safado. E daí a Nazuna pega no rostinho do Kon, vai se aproximando e ela fala: achou que eu ia te beijar? E ela chupa o cara. Gente, esse momento foi bom demais. E daí temos a próxima sketch, onde meio que o Yamori
meio que visita a detetive. Bom, a detetive meio que atua. Por que não entramos num café e fazemos um relacionamento escandaloso? Mas ela já percebe que não vai ser tão fácil assim. Bom, a detetive já sabe que ele quer falar sobre os vampiros. Bom, Yamori pergunta o quanto ela sabe dele. Bom, ela fala que fora o sonho do Yamori de se tornar vampiro, o nome dele é Yamori-kun, 14 anos, mãe solteira, não vai pra escola, mas suas notas são razoavelmente boas. Não tem muitos hobbies, mas gosta de tênis e coleciona de segunda mão. Ele não tem experiência com romance, mas gosta de garotas com peitos grandes. Então mal sabe ele quando ele vê a Luko e seus ângulos gigantescos. A detetive falando que ela continua falando que ele não possui pornografia, mas às vezes ele salva esses tipos de imagens no telefone dele e em seguida ele os exclui por vergonha, apenas para se arrepender e fazer tudo de novo e a cara do Yamori impagável. Bom, ele pergunta do porquê que ela é tão contra no sonho do Yamori de se tornar vampiro. Bom, ela fala que é porque os vampiros são maus no ponto de vista do ser humano. Bom, ela acha inevitável que os humanos causem mal para os outros humanos. Mas ela acha inaceitável um vampiro causar isso. Ela fala que a gente não pode evitar o conflito, mas ela não pode permitir o infortúnio que nunca deveria ter existido, permitido por alguém não humano. E diz que os vampiros só fazem as pessoas se sentirem felizes. E que o Yamori viu um exemplo disso. Mas o Yamori rebate dizendo que ela disse que é porque um vampiro não bebeu sangue há 10 anos. E ela fala que ele era um humano honorário, que manteve seu orgulho como ser humano até o fim. E ela pergunta se o Yamori pode ter certeza que quando ele se tornar um vampiro, ele ficaria bem em beber sangue humano. Ou nunca mais beber e viver uma vida de dor por 10 anos. Além disso, ela fala que contanto que meio que ele ainda não se apaixonou, apesar da quantidade de contato que ele teve, ela duvida que ele consiga se tornar um vampiro. Ela fala que o Yamori definitivamente não seria um vampiro 100%, mas isso meio que seria bom, porque não haveria necessidade dela convencer ele ao contrário. Mas tem um problema, é que ele sabe da existência dos vampiros, o que significaria que o Yamori é responsabilidade dos vampiros. E ela fala que o vampiro que convidou uma anomalia com o Kon seria meio que a Nazuna. Ela fala que meio que a Nazuna não estaria segura também, já que os vampiros também tentariam matar ela. E meio que o Yamori não quer isso, então meio que a vampira fala: então toma a sua decisão. Ele pode viver como um ser humano ou ele pode se tornar um vampiro e ser morto por ela. Bom, Yamori pergunta se ela realmente tem a habilidade de matar vampiros e meio que ela fala que ela não pode dizer agora ou como, mas o destino dele depende da sua resposta. A detetive fala que se ele escolher viver adequadamente como humano, ela fará qualquer coisa, mas o Yamori pergunta se ele não será morto por eles e ela fala: tá tudo bem, porque eu vou matar cada um deles. Gente, essa cena foi tensa. Bom, e a mãe já discorda com ela, dizendo que meio que esses vampiros talvez não sejam realmente maus, que eles se preocupam com coisas como eles, e eles têm algo semelhante ao respeito dos humanos. A capacidade de entender a vulnerabilidade das pessoas. E dizer que eles só trazem infortúnio é meio que uma mentira. E o Yamori fala que ele não concorda com o raciocínio da detetive. E meio que a detetive, se vai ser assim, então... Alô, polícia, tem um andarilho perambulando pela rua. Então o Yamori faria o que todo jogador de GTA faria, fugir da polícia. E quando ele fugir, ele pensa que ele não chegou a perguntar como ela mata os vampiros. E do porquê o cara do episódio passado meio que percebeu que o sangue da detetive tinha um sangue ruim. Ou quão a detetive sabe sobre os vampiros. Bom, o Yamori fica escondido e meio que ele pensa no que ele deve fazer. Ele pensa em ir pra casa da Nazuna, mas não, meio que a detetive realmente investigou bastante sobre o Kon. E ele não quer causar problemas pra Nazuna. Então alguém chega meio que no local. E essa aí é a Hatsuka, uma das vampiras que sequestraram meio que o Yamori. E o episódio já acaba aí. Bom, o próximo episódio vai ser o último episódio, mas com certeza nesse último episódio
Essa aí vai dar polêmica. Bom, esse episódio foi muito interessante, explorando o psicológico tanto do Kon quanto do Mahiro, lá meio que no último episódio. Além de ter mais da detetive, que é uma personagem bem interessante. E do conflito de visões de mundo dos vampiros que tanto o Yamori, tanto a detetive vão ter que encarar na próxima temporada, se tiver. Bom, esse foi o episódio 12 e eu vou ficar no outro. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que mano, também se fui.